Então, em nome de Jesus, vamos falar nesta manhã sobre quem é Apolo, um personagem interessante que aparece no Novo Testamento, e o nome até é parecido com Paulo, né? E no caso, os dois tinham muitas semelhanças, como nós vamos ver ao decorrer do estudo. Mas é uma história maravilhosa, muitas vezes, por estarem as histórias dos apóstolos meio misturadas em vários livros, nas cartas, não só no livro de Atos. Às vezes a gente não faz uma visão global sobre o assunto. Já estudamos uma outra vez aqui sobre João Marcos, por exemplo, aquele jovem. E é interessante como a Bíblia, em várias passagens, fala alguma coisa sobre ele. E é o caso aqui que nós vamos ver de Apolo. O primeiro texto que vamos ler está no livro de Atos, no capítulo 18, os versos 24 a 28. Esse é o texto principal que é apresentado, então, essa figura. Atos 18, 24 a 28 diz assim: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso do Espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então esse Apolo, ele tinha um nome grego, né, justamente por ser um judeu que vivia já em Alexandria. Alexandria era uma região do Egito, né, um centro de conhecimento que tinha ficado aquela região do Egito sob o controle da Grécia durante muito tempo, né? Então havia uma influência grega, por isso o nome Apolo, mas era um judeu. E era muito eloquente, poderoso nas Escrituras, assim como nós bem sabemos que é o caso de Paulo, alguém erudito também nas Escrituras, ensinado pelo próprio mestre Gamaliel. Diz que ele, então, o conhecimento que ele tinha sobre Cristo era aquele apresentado por João Batista. Então ele foi batizado por João Batista e sabia algo sobre Cristo, que era o prometido, o Messias, tão longamente aguardado, mas não sabia os detalhes. Depois nós vamos ver alguns pontos nos comentários de Ellen White também, que ela abrange maravilhosamente. No verso 26 diz assim: Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então olha só, Priscila e Áquila eram conhecidos já de Paulo, tinham a mesma profissão de fabricar tendas, e aquele casal então levou Apolo a compreender mais precisamente a fé cristã. Eles foram os primeiros pregadores, missionários em favor de Apolo. E Apolo teve a humildade de aceitar tudo aquilo e aprender deles, né? Aí, na continuação, nós temos aqui no capítulo 19 também, que diz: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Essa é uma narrativa que no outro momento nós podemos melhorar, expandir mais,
aonde Paulo encontra pessoas que eram discípulos de João Batista. Possivelmente eles foram convertidos à fé por Apolo, e Paulo rebatiza aqueles 12 judeus porque havia um acréscimo de luz, então havia necessidade do rebatismo. Mas aqui é dito então que enquanto Paulo chega em Éfeso, veja só, Apolo estava em Éfeso, Apolo saiu de Éfeso e foi para Corinto, e Paulo foi para Éfeso, depois que Apolo tinha passado lá. Então eles se desencontraram, não houve um encontro desses dois personagens nesse primeiro momento, mas vamos lembrar que Paulo já tinha efetuado um trabalho em Corinto, Atos 19. Então nós vemos que, no caso, agora Apolo viria na mesma cidade que Paulo já tinha feito um trabalho também. E vamos ver as consequências disso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. O que ocorreu então por consequência disto? E a atitude desses dois grandes heróis da fé, vamos ver como que eles agiram de maneira maravilhosa. 1 Coríntios, capítulo 1, os versos 10 a 17 dizem assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Isso nós vemos que, de todas as cartas de Paulo, a igreja que mais deu trabalho para ele foi a de Corinto. E aqui estava havendo que dissensão, confusão. Verso 11: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas, além desse não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. É um texto muito significativo esse, porque nós vemos, neste caso, que havia os partidarismos. Cefas era um outro nome para Pedro, né? Então, pelo menos 3 partidos, e tinham mais, podemos acreditar. E nós vemos aqui que Paulo não era um ministro que costumava batizar muitas pessoas. Ele era mais do tipo missionário evangelista, e que outros depois efetuavam essa obra. Alguns ele tinha autoridade para batizar, mas muitos daqueles da igreja de Corinto, ele falou que nem foi ele que tinha batizado. E aqui então nós vemos já um pouco do quadro do que estava ocorrendo. Ellen White comenta em seu livro do mesmo nome, Atos dos Apóstolos, na página 269 a 270, que Áquila e Priscila haviam, em relação a Paulo, acompanhado a Éfeso, e ele os deixou ali para que continuasse a obra que ele havia começado. Foi por esse tempo que um certo judeu chamado Apolo chegou a Éfeso. Ele tinha ouvido a pregação de João Batista e recebido o batismo do arrependimento, e era uma testemunha viva de que a obra do profeta não tinha sido em vão. O relatório que a Escritura apresenta de Apolo é que ele era instruído no caminho do Senhor. Depois, no livro de Ellen White sobre a vida de Paulo, publicado pela Certeza Editorial, uma outra editora, um livro que ela escreveu antes desse do Atos dos Apóstolos, ela declara também na página 123:
Ele, Apolo, tinha recebido a mais elevada cultura grega e era um erudito e eloquente orador. Apolo era um cuidadoso estudante das profecias e um competente expositor das Escrituras, proclamando publicamente sua fé em Cristo até onde ele mesmo tinha recebido luz. Áquila e Priscila o ouviram e perceberam que seus ensinos eram limitados, não tinham um conhecimento completo da missão de Cristo, sua ressurreição e ascensão e da obra de seu Espírito Consolador que Cristo enviara para permanecer com o seu povo durante sua ausência. Diz, agora voltando ao livro Atos dos Apóstolos da Hermógenes, a página 270, que enquanto em Éfeso, Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Entre seus ouvintes estavam Áquila e Priscila, que, percebendo não ter ele ainda recebido toda a luz do Evangelho, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Por meio de seus ensinos, ele obteve mais clara compreensão das Escrituras e tornou-se um dos mais hábeis advogados da fé cristã. Ele aceitou prontamente essa mensagem. Aqui diz, no livro agora de Paulo, na página 124, deste modo um consumado erudito e brilhante orador aprendeu mais perfeitamente o caminho do Senhor através dos ensinamentos de um homem e uma mulher cristãos, cujo humilde emprego era o de fazer tendas. Também, no Atos dos Apóstolos, na página 355, diz que Áquila e Priscila não foram chamados a dar todo o seu tempo ao ministério evangélico. Todavia, esses humildes obreiros foram usados por Deus para mostrar a Apolo mais perfeitamente o caminho da verdade. Olha só, esse casal missionário, eles não se dedicaram a vida ao trabalho missionário. Eles tinham a sua profissão, mas eram obreiros voluntários na causa de Deus. Também, no Atos dos Apóstolos, na página 270, diz que Apolo estava desejoso de ir para a Caia, e os irmãos de Éfeso escreveram aos discípulos que o recebessem como ensinador em perfeita harmonia com a igreja de Cristo. Seguiu para Corinto, onde em trabalho público e de casa em casa, com grande veemência, convencia os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Paulo havia plantado a semente da verdade, Apolo regou-a agora. O sucesso alcançado por Apolo na pregação do Evangelho levou alguns crentes a exaltar seu trabalho sobre o de Paulo. Essa comparação de homem com homem suscitou na igreja o espírito de partidarismo que ameaçou deter grandemente o progresso do Evangelho. Olha só que interessante. Nós vemos aqui que naquela época, para uma igreja de outra localidade saber que aquele ensinador era alguém sancionado pela igreja, a igreja escrevia uma carta de recomendação. Falando, olha, ele realmente é da igreja. E ele fez o trabalho em Acaia e depois foi para Corinto, foi muito bem sucedido em sua obra em Corinto. E alguns começaram a comparar e falar então que Apolo tinha sido muito mais bem sucedido que Paulo. Mas aqui diz o quê? Que Paulo havia o quê? Plantado a semente. E Apolo agora estava regando. E agora está crescendo a planta. Diz então que essa comparação ameaçou a igreja. E aqui no livro de Paulo, na página 124, diz que Paulo havia propositadamente apresentado o Evangelho aos coríntios em sua mais verdadeira simplicidade, desapontado com o resultado de suas atividades em Atenas, onde havia levado seu saber e eloquência sobrepujar seus ouvintes, decidira seguir um método inteiramente diferente em Corinto. Apresentou ali a verdade clara e simples, não adornada com a sabedoria mundana, e diligentemente insistiu em Cristo e sua missão ao mundo. Os eloquentes discursos de Apolo e sua manifesta cultura foram contrastados
por seus ouvintes com a propositadamente simples e desadornada pregação de Paulo. Então nós vemos aqui que nesse texto nos mostra como que as coisas, as aparências, como que a igreja não deve agir, não deve seguir de modo algum exemplo de Corinto. Aqui vemos que Paulo tinha a mesma eloquência de Apolo. Quando lá em Atenas, ele foi levado ao Areópago para pregar para aqueles homens. E lá Paulo falou com muita sabedoria, citou poetas, filósofos deles, mas o resultado foi pífio. Paulo ficou muito decepcionado. Com toda a eloquência e erudição que ele apresentou, um ou outro aceitou em Atenas a mensagem, não foi bem sucedido. E ele então falou, não, eu vou mudar o meu método agora. Eu vou direto ao ponto com simplicidade, falar de Cristo, aquele que foi crucificado e ressuscitado. E aí então nós vemos que havia essa comparação, não, Apolo é muito melhor, mais profundo, mais conhecedor, e era uma comparação inclusive injusta. E mesmo que não houvesse então a mesma eloquência da parte de Paulo, ele apresentou a verdade de maneira maravilhosa também. Agora vamos para mais um texto bíblico, em 1 Coríntios, no capítulo 3 agora, os versos 1 a 11, Paulo vai tratar então diretamente sobre essa divisão na igreja. Então, a primeira carta aos de Corinto, capítulo 3, versos 1 a 11. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Apolo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo serão ministros pelos quais crestes, e conforme que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Adiantaria algo, seja a obra de Paulo, seja de Apolo, sem Deus? Não surtiria efeito. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Vamos agora nos versos 22 e 23, que ele diz assim: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então ele fecha o assunto de maneira até poética, né? Aqui nessa parte. No capítulo 4 também, no verso 6, tem mais uma referência. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensorbebecendo a favor de um contra o outro. Então, essa questão do partidarismo é muito bonito quando a gente vê que ocorreu isso na igreja, apesar dos dois. É triste quando na igreja ocorre o quê? O partidarismo, que de fato os líderes estão alimentando isso dentro da igreja. Mas a atitude dos dois foi totalmente contrária a tudo isso. E aqui fala que eles ensinaram, também os dois ensinaram a não irem além
do que está escrito, além do ensinado, isso que eles deveriam colocar em mente. Temos ainda em 1 Coríntios também o capítulo 16, 12, mais uma referência. Quase no final, então, da carta, olha só o que Paulo diz agora no capítulo 16, verso 12. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Ellen White comenta sobre isso e ela diz assim, no Atos dos Apóstolos, página 280: Paulo e Apolo estavam em perfeita harmonia. O último, Apolo, no caso, ficou desapontado e magoado por causa da dissensão na igreja de Corinto. Não tirou vantagem da preferência a ele mostrada, nem a encorajou, mas apressadamente deixou o campo da contenda. Quando mais tarde Paulo insistiu com ele para que tornasse a visitar Corinto, ele declinou e não voltou a trabalhar ali por muito tempo, até que a igreja tivesse alcançado melhor estado espiritual. Olha só, né? Paulo deu o primeiro gesto, não havia nenhum problema entre os dois, falou para Apolo voltar lá em Corinto para fazer o trabalho, e Apolo achou por bem não voltar tão cedo, ficar distante para a igreja tomar aquilo por lição. Então, maravilhoso, a atitude dos dois é um exemplo, né? Nós vemos isso. Temos também no livro de Tito, capítulo 3, verso 13, uma última referência também a essa figura. Então, aqui na carta de Paulo para Tito, que era um ministro na igreja, em Tito 3,13, Paulo fala o seguinte: acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. O próprio Paulo aqui, dando carta de recomendação para receber, né, Apolo. Assim como nós vemos Zenas, o doutor da lei, que foi convertido também à fé cristã. Não eram todos aqueles que rejeitaram a Cristo, né? Então, para finalizarmos, tem um último texto aqui de Ellen White, no Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 167, que ela traz uma aplicação espiritual sobre esses fatos. Ela diz assim: ninguém, a não ser aquele que criou o homem, pode efetuar uma mudança no coração humano. Somente Deus pode dar o crescimento. Cada professor deve compreender que precisa ser movido por agentes divinos. Julgamentos e ideias humanas, mesmo do mais experimentado, são passíveis de imperfeições e de faltas, e o frágil instrumento, sujeito aos próprios traços hereditários de caráter, precisa submeter-se à santificação do Espírito Santo diariamente. Ou o eu assumirá as rédeas e procurará dirigir. No manso e humilde espírito de discípulo, todos os métodos, planos e ideias humanas devem ser levados a Deus para sua correção e aprovação. De outro modo, a incansável energia de Paulo ou a habilidosa lógica de Apolo serão impotentes para efetuar a conversão de homens. Então aqui o texto nos traz, né, a importância do instrumento humano, que é falho, herda traços também de caráter defeituosos. Tudo isso deve ser diariamente submetido para ser
as arestas removidas e o caráter se assemelhar cada vez mais a Cristo através da atuação do Espírito Santo em nossa mente, em nosso coração. Do contrário, diz que o eu assume as rédeas e quer dirigir. E aí diz o quê? Que todos os planos, todos os métodos, as ideias no trabalho missionário devem ser postos diante de Deus. Devemos meditar se estamos agindo com correção, com aprovação do alto, ou devemos mudar algo. Do contrário, não importa a energia que tivermos, a inteligência que apresentarmos, não importa nada disso, a obra não será efetuada, porque Deus não agiu, não deu crescimento para aquilo que foi semeado e regado. Possamos então, como igreja, aprender esse maravilhoso exemplo e vermos que de fato na igreja pode haver pessoas que de repente têm uma afinidade, uma familiaridade mais com um pastor ou outro. Isso até nesse ponto é algo natural, que haja afinidades em relação a pessoas semelhantes, de disposição de espírito semelhante. Mas isso não pode ser levado a um grau a mais, aonde de fato a pessoa começar a criar rixas dentro da igreja. Isso não pode ocorrer, mas ao contrário, teriam vários e vários textos da Bíblia e do Espírito de Profecia mostrando como que a unidade que Deus pede na igreja, ela é dentro de uma diversidade de talentos e personalidades. A Deus assim quer que haja pessoas dessa maneira. Na própria experiência apostólica nós encontramos Paulo e Timóteo, e diz que os dois eram bem distintos. Um jovem, outro experiente. Um mais tímido, acanhado, o outro mais já expansivo. Assim como nós vemos que Lutero, Deus enviou um companheiro para ele. Lutero era aquele que muitas vezes se excedia nas palavras, era muito enérgico. E aí então Melancton veio ao seu favor para ser aquele freio para Lutero. Mas por outro lado, muitas vezes tinha que Melancton ter o quê? Um Lutero do seu lado, para mandar ele mais adiante, impulsionar ele à frente. Então é maravilhoso, né? A obra missionária, corretamente, via de regra, deve ser feito não sozinho, mas pelo menos duas pessoas, e de preferência de características diferentes. O missionário mais experiente deve ir com o mais jovem, e assim, na experiência que os dois vão tendo, um vai aprendendo com o outro. Isso é maravilhoso. Possamos então a cada dia ter a disposição de também nós tomarmos parte nessa obra de evangelismo, seja pelo nosso exemplo de vida, como já comentamos hoje, né? Nosso exemplo é algo importante, mas que não fique só nisso. Também tenhamos a disposição de dar o nosso testemunho público em palavras diante das pessoas. Que seja realmente esta igreja um movimento, que não depende simplesmente de seus ministros, mas que os seus membros também atuam fervorosamente em favor do avanço da causa de Deus. É esse o meu desejo de oração. Amém.